Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 4 de agosto de 2025. A Ucrânia prepara 8 brigadas para ofensiva contra a Rússia. E tropas de Putin estão taticamente cercadas em Sumi. Quero convidar vocês que não são inscritos a inscreverem-se no canal. Aqui vocês veem a verdade. E quero convidar a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Obrigado a todos. A Ucrânia está preparando 8 brigadas para fazer a ofensiva contra a Rússia. Esse pessoal está sendo treinado e já estão completando o número de pessoas faltantes nas brigadas, e o objetivo é avançar para as batalhas acontecerem, inclusive em solo da Rússia. Essa é uma informação vazada, a Ucrânia pretende fazer isso agora em agosto. Na minha avaliação, é uma informação vazada propositadamente para começar a gerar insegurança nas tropas do ditador Putin, que já vem sofrendo uma série de reveses na sua ofensiva de verão na Ucrânia. Ou seja, não avançaram nada, tiveram alguns poucos avanços de algumas vilas sem nenhum significado tático, mesmo que eles chamam de avanços táticos, mas nada disso é a realidade. E muitos avanços que eles fizeram, eles perderam. O general ucraniano, comandante do exército, comandante em chefe do exército ucraniano, poderá ter à sua disposição, então, ter essas 8 brigadas, que elas vão estar totalmente equipadas e prontas para o combate. E uma brigada normalmente, uma brigada normal, lá eu não sei como é que vai ser, entre 4 a 5 mil militares. Eu não sei como é que vai ser lá, porque há muitas perdas, né? Eu não sei se a Ucrânia vai conseguir ter esse número, mas provavelmente vai ter alguma coisa minimamente em torno de 3 mil homens, se não for o completo, o efetivo totalmente, ou entre 2.500 a 3 mil homens. É uma avaliação minha, por causa dos combates, mas embora que a Ucrânia está recrutando, está tendo sucesso em recrutar novos soldados ucranianos e também novos voluntários de outros países para lutar ao lado da Ucrânia. Os russos estão formando também unidades de drones, eles estão seguindo o exemplo da Ucrânia e estão tentando, na linha de frente, superar a Ucrânia com drones. Indiretamente, a preparação para um ataque é confirmada pela rigorosa economia no efetivo das brigadas de combate regulares que estão na frente de batalha, onde o efetivo dos batalhões na linha de resistência, esse efetivo caiu em torno de 30%. Ou seja, então, na realidade, com esse número que eu falei, os ucranianos hoje estão com efetivo dessas brigadas 30% aproximadamente, talvez um pouco mais, um pouco menos, do efetivo que deveria ter uma brigada. Mas os russos estão muito piores, porque as perdas deles são muito maiores. As Forças Armadas ucranianas, elas vão fazer isso, e eu diria que acho que até precisam dessa vitória para que possam encerrar a campanha de 2025. Faltam aproximadamente 5 meses para terminar o ano, né? Então acho que eles teriam, e antes de começar o inverno brabo, vamos dizer que não vamos considerar que o inverno esteja em dezembro, mas vai estar, já vai ter neve, então elas precisam fazer essa ofensiva agora, antes do inverno. Então tem que começar em agosto, e eu acredito que, na minha avaliação, o agosto, para o lado ucraniano, se ele fizer essa ofensiva como está planejada, vai ser um agosto muito quente, com muita, não só no clima, que lá agosto é muito quente, mas também na questão de avanços e batalhas no teatro de operações. E isso está deixando os russos com as barbas de molho, né? Porque o presidente Donald Trump,
ele encurtou de 50 para 10 dias o prazo para que Putin, o ditador da Rússia, faça a paz. E se ele não fizer a paz, o comandante do exército dos Estados Unidos na Europa e África, que é o mesmo comando geral, o general Christopher Donnelly, responsável pelo planejamento e comando das Forças Armadas ucranianas também. Então ele está participando desse planejamento. Ele informou Trump sobre a prontidão de Kiev para uma ofensiva e a inconveniência de adiá-la até outono, ou seja, ele sugere que não seja adiado até outono. Então, na realidade, o exército americano, o Trump, está esperando a resposta do ditador da Rússia. Se a resposta não for satisfatória, logo, acredito que, como o prazo vence agora na próxima quinta-feira, logo teremos novidades dessa ofensiva da Ucrânia. Provavelmente, vamos ver como que vai acontecer. Após o prazo que Trump deu, os emissários de Trump tentaram falar com o Kremlin num nível mais abaixo de Trump, de Putin, mas até agora sem sucesso, e a Rússia continua tentando avançar, jogando pesadamente contra civis. Inclusive, ontem à noite houve ataques novamente contra a capital, Kiev, que está sendo atacada todas as noites pelos russos, e bem como outras cidades. Isso está deixando uma indisposição muito grande entre os dois dirigentes, entre o presidente americano Donald Trump e entre o ditador da Rússia, Vladimir Putin. Na minha opinião, se a ofensiva for pelo menos parcialmente bem sucedida, juntamente com sanções severas que estão acontecendo e que outras virão se não houver esse acordo de paz, ou pelo menos esse cessar-fogo, isso vai se tornar uma alavanca significativa de pressão sobre a Rússia. Nesse caso, Moscou enfrentará outra perspectiva de prolongar a guerra em um papel desfavorável para si mesmo como lado defensor. A Ucrânia pretende avançar, apoiada pelos americanos, até dentro do território da Rússia. No entanto, se a contraofensiva terminar em alguma derrota, não for fracassar, por exemplo, o Trump poderá transferir a responsabilidade para o general Donnelly. Ele não vai assumir essa responsabilidade, com certeza, na minha opinião. De qualquer forma, eu acho que não será fracassada. Agosto será um dos meses mais quentes da campanha de 2025 e serão empregados todas as forças para combater esses planos. Os russos vão tentar, de qualquer maneira, abortar, mas acho que eles estão sem condições. O exército deles está muito dizimado, né? Então, vamos ver, temos ainda uma semana de sobra para ver o que de fato vai acontecer a partir do final de semana que vem ou a partir da próxima sexta-feira já. Vamos ver, né? Enquanto isso, falando de Sumi ainda, as tropas de Putin estão taticamente cercadas naquela região. E ainda apenas das tropas que conseguiram entrar e se solidificar, que acabaram sendo expulsos, na realidade, 2.200 só que não sobreviveram, foram baixas, né? 140 de 2.200 militares russos, só 140 sobreviveram. Sobreviveram no sentido de que houve mortos, houve mutilados pesadamente, que muitos morreram depois, né? E alguns foram feitos prisioneiros. Então, 2.200 foram considerados baixas. E como o exército ucraniano que expulsou, ele que contou os corpos no chão. Então, ele sabe exatamente o número daqueles que sobreviveram e daqueles que morreram. Esses 2.200 são o que eles contaram das baixas dos russos no chão. Um dos correspondentes de guerra da Rússia, que é muito ligado às forças russas, ele afirmou que unidades da brigada número 83, uma brigada que é aerotransportada, se retiraram parcialmente de Varashino. Varashino, perdão a pronúncia. Analistas do Instituto de Estudos da Guerra relataram a situação na região de Sumi, né? E informando que unidades do regimento número 234, aerotransportado da Rússia, está tentando avançar de volta para a área de Yanukovka, justamente naquela região onde os russos estão cercados. No entanto, eles estão muito desorganizados.
o que dá às forças ucranianas a oportunidade de conduzir esse cerco tático ao exército de Putin, que hoje estão totalmente cercadas. Não tem como sair para nenhum lado. Também um outro correspondente agora da imprensa russa afirma que o exército do ditador conseguiu avançar a nordeste de Mirópolo e no entanto, a Rússia, os canais da Rússia informam que as forças ucranianas estão realizando contra-ataques diários na região e em Yanukovka, não deixando os russos avançarem. E o público, de uma maneira geral, afirma que o Ministério da Defesa russo transferiu o 1º Batalhão e o destacamento de assalto do 30º Regimento de Fuzileiros Motorizados para a região de Sumy, mas até agora ainda não se engajaram, então não tiveram nenhum sucesso. Na realidade, eles estão tendo problema com as tropas deles que estão vacilando, não querem, de fato, avançar, porque já conhecem o número de baixas, o número de mortos e os mutilados e a quantidade de feridos e feitos prisioneiros. Eles estão com medo de se envolver nisso. A Rússia tem um problema muito grande de resolver do moral da sua tropa. Em batalhas na região de Luhansk, na região de Belovodsk, o Kremlin também está redistribuindo efetivos do 1º Batalhão para o 2º e 3º Batalhões, que foram severamente dizimados. Eles estão fazendo isso na região, que essa redistribuição é na área de Lugansk, ocupada por eles. E eles também estão reclamando do comando que está conduzindo ataques de infantaria exaustivos com pesadas perdas, sem se preocupar com as perdas, simplesmente mandando sem nenhuma estratégia planejada com antecedência para evitar perdas e fazer avanços. Os comandantes russos estão simplesmente mandando isso para cumprir ordens do Kremlin. E, como eu disse para vocês, dos 2.200 que estavam em Sumy, apenas 140 militares de Putin que sobreviveram e ainda estão nas fileiras desses ataques exaustivos. Esse é o motivo que ele está redistribuindo o seu efetivo nessas unidades que foram dizimadas na região de Sumy. Lembre-se que Sumy e Luhansk, porque eles retrocederam para Luhansk, né? Lembre-se que as forças ucranianas retomaram Kindrakivka e no município de Kotin, na região de Sumy, que é uma vila que está sob pressão, continua sob pressão, apesar de eles terem retomado, desde que a Rússia abriu uma nova frente no norte da região. No final de maio, eu quero voltar aqui um pouco atrás, tropa de 2025, tropas russas lançaram uma ofensiva transfronteiriça de Kursk para o norte da região de Sumy. Essa ofensiva é uma tentativa de criar uma zona tampão sem sucesso, onde a Rússia teve muitas e muitas baixas. De acordo com estimativas, cerca de 50.000 soldados russos ainda estão concentrados em Kursk, mas não conseguem avançar, não conseguem romper em nada as defesas da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscreva-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Inscreva-se, aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.